Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, dos versículos 12 ao 16. E aqui, Jesus escolhe nominalmente, o evangelista, melhor dizendo, coloca nominalmente cada um dos discípulos escolhidos por Jesus para o acompanharem mais de perto. É bom você saber que Jesus tinha vários discípulos, mas aqueles 12 são os que ele caminhava mais junto. São aqueles que estiveram mais presentes no ministério de Jesus. São aqueles que largaram tudo para ficar com ele. E dentre esses discípulos, inclusive, haviam alguns que eram ainda mais próximos, como Pedro, João, né? Mas enfim, aqui temos os nomes desses discípulos. E o versículo 12 começa com o evangelista colocando que Jesus foi até uma montanha orar. Ficou uma noite inteira em oração na presença de Deus. E no dia seguinte ele reuniu seus discípulos e escolheu 12 deles e os designou como apóstolos. E aí, enfim, aqui temos o nome de todos eles. Depois eu peço que você abra sua Bíblia, medite nesse texto com base na reflexão que nós trazemos e veja lá nominalmente, se você tiver curiosidade, cada um dos discípulos. Mas eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: Jesus, ele fica uma noite inteira orando, ele fica na presença de Deus e a partir dali ele reúne os discípulos e dentre esses discípulos ele escolhe 12. E nós, como nós temos feito a respeito daquelas pessoas as quais nós estamos discipulando? Você tem discipulado alguém? Você tem acompanhado alguém, ajudado alguém a seguir a Cristo, a entender quem é Jesus, a entrar com você? Você tem convidado pessoas, mostrado o caminho da sua peregrinação cristã a algumas pessoas? Eu não estou dizendo simplesmente de evangelização, estou dizendo de alguém a ser imitado. Você tem sido alguém a ser imitado? Muitas vezes isso acontece dentro da própria igreja. Nós precisamos olhar para a nossa igreja e enxergar pessoas ali dentro as quais nós podemos ajudar a seguir a Jesus. Por mais que já sejam pessoas que estão há algum tempo, têm algum tempo de caminhada no Evangelho, cuidar uns dos outros é uma determinação da igreja. O ambiente da igreja proporciona e nós devemos buscar que ele seja um local para cuidarmos uns dos outros, para carregarmos as aflições, os pesos uns dos outros, para aconselharmos uns aos outros, para termos amigos, para termos pessoas que vão participar da nossa rotina, da nossa caminhada cristã, que vão dividir conosco orações, que vão dividir conosco textos bíblicos, meditações e devocionais que nós tenhamos durante as nossas semanas, que vão dividir conosco os fardos, as orações, os pedidos de orações que as pessoas na igreja tiverem, ou enfim, se você caminha com uma outra pessoa, que essa pessoa tiver, que você tiver. Nós precisamos fazer como Jesus fez. Precisamos orar a Deus para que Ele nos ajude a ser discipuladores, sermos discipuladores, estarmos junto com alguém na caminhada, na peregrinação cristã. Você não deve caminhar a sua vida cristã sozinho. Você não pode ser uma pessoa que frequenta a igreja e não tem amigos ali, só frequenta a igreja aos domingos e não vai algum outro dia na semana, não participa de nenhum programa, não compõe nenhum ministério. Porque se você não faz isso, você não tem contato com as pessoas. E se você não tem contato com as pessoas, você não pode discipular e nem ser discipulado. Por isso que nós estamos trazendo o programa de pequenos grupos para a Ibrave, para que aqui nós possamos trabalhar dessa maneira. Jesus tinha muitos discípulos, mas dentre esses muitos ele escolheu 12 para serem os apóstolos, para serem os seus mais próximos companheiros. Então, não deixe de viver a realidade de uma peregrinação cristã, de uma vida com Cristo e com os irmãos. Esteja aberto a ter pessoas que sofrem junto com você, riem junto com você, oram junto com você, que estudam a Bíblia junto com você, que têm relacionamento, que têm vínculos com você.
Isso é muito importante para a sua saúde espiritual e para a saúde espiritual da igreja. Então, que esse trecho aqui, onde Jesus escolhe os seus discípulos, futuros apóstolos, seja um texto em que nós nos debrucemos de uma maneira prática, que nós possamos viver essa comunhão, essa unidade que esses homens aqui viveram com Jesus e uns com os outros também. Busque isso para a sua vida. Peça a Deus que Ele te direcione, te capacite, te habilite, te incentive a viver dessa forma. E que as pessoas na sua igreja, da mesma maneira, também possam ser incentivadas por Ele a viverem esse espírito de unidade que o Espírito Santo traz para o seu corpo vivo, que é a igreja. Deus abençoe você. Até amanhã.